Este estudo é da quarta trombeta de Apocalipse. Mas antes eu quero lembrar que a morte retratada nas trombetas anteriores não é morte literal, física, mas sim morte espiritual. Sabemos que a morte espiritual causa separação entre a pessoa e Deus, o Eterno. É a comunhão que é rompida. É o laço de união que é rompido. Simbolicamente, nós temos lá no Gênesis o Jardim do Éden, onde Adão e Eva habitavam. Sabemos que eles habitavam no jardim. Contudo, o jardim secreto, morada do Eterno, no coração de Adão e Eva, era o jardim dentro de cada um do coração deles. Ali é o verdadeiro jardim. E quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso e morreram. Não morreram? Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram. Mas como assim morreram se eles continuaram vivos? É exatamente o que eu estou dizendo, a morte é espiritual. Morte espiritual é o rompimento da ligação entre a pessoa e Deus. O coração de Deus com o coração do homem. Com a alma, com o espírito do homem, com a alma e com o espírito de Deus. Esse laço foi rompido. Então, só relembrando que essa morte narrada até aqui, na terceira trombeta, as mortes são espirituais e devem ser entendidas dessa maneira. A quarta trombeta, ela está em Apocalipse 8, a partir do verso 12, que diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Verso 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, só fazendo um feedback rápido das primeiras 3 trombetas, lembra que há uma chuva, uma mistura de sangue e fogo caindo do céu e queimando a terça parte das árvores e erva verde. E cai na terra, no povo de Deus. Árvore e erva verde são pessoas e elas são ungidas pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Yeshua. E se cumpre Joel 2 e Apocalipse 11, onde elas são revestidas de poder para pregar o Evangelho eterno durante 3 anos e meio, longe da vista da serpente. E essa capacitação vai fazer com que o grande reino, segundo a trombeta, ardendo em chamas, vai ser arremessado no mar. O reino é o reino de Deus, dessas 2 testemunhas, ardendo em chamas, porque elas foram capacitadas, elas foram queimadas, entre aspas, né, por esse sangue e por esse fogo consumidor de Deus, que fez com que elas fossem capacitadas, né, a pregar esse evangelho eterno. Então, ao pregar esse evangelho eterno aos mares, que são povos, línguas e nações, causou a morte de terça parte da vida que tinha no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. As embarcações a gente viu que são aqueles que exploravam a fé alheia, aqueles que viviam da fé, do lucro, do ouro, da prata, da lã, né? E essas vidas que morreram no mar são essas pessoas que morreram espiritualmente, repito, espiritualmente, porque não ouviram a mensagem, rejeitaram a mensagem pregada pelas 2 testemunhas. E apesar delas continuarem vivas na carne, estavam mortas para Deus. Estavam separadas dessa comunhão para com Deus. E aí nós chegamos na terceira trombeta, aonde uma estrela caindo do céu
cai sobre a fonte das águas e torna essas águas amargas, águas venenosas, águas que quem beber morre. E essa estrela que cai, ela causa a contaminação de 1/3 das fontes das águas, em águas venenosas. E sabemos que nem todas as águas foram contaminadas, porque Deus mantém os seus eleitos, os seus escolhidos. E nós paramos aqui, em aquele que bebe da água envenenada, acaba morrendo espiritualmente. Então vamos agora para a 4ª trombeta. Por causa dessas águas envenenadas, por essas águas amargas, aqueles que beberem morrerão espiritualmente, como já foi dito. E por causa disso, vai se escurecer 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Lembra lá de Apocalipse 12, aquela mulher vestida de sol com 12 estrelas, sendo que 1/3 dessas estrelas foram arrastadas pela cauda do dragão. Cauda do dragão é o falso profeta que ensina mentira. E quando esse dragão arrastou essa 1/3 parte das estrelas, essas estrelas beberam essas águas amargas. Por isso é que elas se apostataram. Por isso é que elas passaram a ser inimigas de Deus, agir contra os princípios de Deus. E essas estrelas, ao beberem águas amargas, envenenadas, perderam seu brilho, porque os que ela tinham de pureza, ao beberem as águas amargas, os ensinos errados, os ensinos demoníacos, os ensinos que não são de Deus, elas passaram a ter brilho próprio e não o brilho de Deus. E nós sabemos que o nosso próprio brilho, sem Deus, não é nada. Então essa 1/3 parte dessas estrelas que caíram, são essa 1/3 parte das estrelas que perderam o seu brilho, por causa dessas águas contaminadas, que essas pessoas, que esses anjos beberam. Consequentemente, essa mulher vestida de sol, a 1/3 parte dela, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, perde o seu brilho também. Porque se temos 12 estrelas pregando o evangelho, se a 1/3 parte se rebela, se apóstata da fé, temos apenas 8 pregando a verdade e 4 pregando a mentira. Por isso é que a 1/3 parte do sol também é escurecida, e consequentemente a 1/3 parte da lua. Então, não é literal, como já foi dito nas trombetas anteriores, também a 4ª trombeta também não é literal. Como seria apagar 1/3 do sol? Imagine o sol circular, redondo, você apagar 1/3 dele. De que forma? Eclipse? E como vai apagar o sol, a lua e as estrelas ao mesmo tempo? Como explicar isso de forma literal? Então vocês percebem que fica estranho entender desta forma literal. Mas da forma espiritual fica perfeitamente clara a explicação. E esse verso 13 que tem essa águia, falando que ainda restam 3 ais e 3 trombetas, é o clímax da história. É os 3 últimas trombetas que vai culminar com o dia do Senhor, o dia da vingança de Deus. Então essa águia adverte, essa águia que socorre a mulher. Lembra que ela foi levada no deserto pela águia, pelas asas de águia? A mesma águia espiritual que tirou o povo hebreu do Egito. Lembra lá no Êxodo também conta, no livro da lei, no livro da Torá, conta que essa águia salvou o povo de Deus do Egito. Um detalhe que faltou eu comentar, até a 3ª trombeta, muito provavelmente, é a primeira metade da semana, onde a gente vê ainda
a pregação das duas testemunhas. Já na quarta trombeta, ao adentrar a quarta trombeta, onde 1/3 das estrelas, do sol e da lua se tornam em trevas, é essa apostasia acentuada do corpo de Cristo, desses irmãos que se apostataram. A gente vai ver que já vai começar o revide desses apóstatas em relação aos santos. Eu creio que é nesta fase que o anticristo se revela, a quebra da aliança na metade da semana. É entre essa terceira e essa quarta trombeta. Por isso é que o sol, a lua e as estrelas se escurecem. A quebra da aliança. A quebra dos mandamentos de Deus. A quebra das instruções de Deus. E o que a gente vai ver daqui para frente, depois da quarta trombeta, já vai ser a perseguição dos santos. Por esses homens da iniquidade, os que têm a marca da besta, os que foram selados pela marca da besta. Estes que se apostataram da fé terão essa marca, 666, porque rejeitaram a marca verdadeira, 777. Veja, por exemplo, a parábola das 10 virgens, onde tinha as virgens tolas e as virgens prudentes. E as prudentes levaram azeite extra, já as tolas não. O azeite, nós sabemos que não é só a unção do Espírito Santo. O azeite é que faz a lâmpada ficar acesa. É o que está na parábola que Yeshua contou. O azeite era para as lâmpadas. E essas lâmpadas precisam de azeite para acender. Se você colocar qualquer outro produto, ou azeite contaminado, envenenado, a lâmpada não acende. Então essas virgens tolas, as nécias, elas beberam essas águas amargas. E o azeite, que é a palavra, não veio de uma água limpa, veio de uma água envenenada. Então como pode essa lâmpada dar luz? Não vai dar. É por isso que no tempo do fim elas ficarão de fora, por falta de azeite. É como Yeshua disse, nunca vos conheci. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Ah, mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Está falando de quem? De ímpio, de descrente? Não, de falso crente. Nós expulsávamos demônios em seu nome. Profetizamos em teu nome. E Yeshua vai dizer, nunca vos conheci. Está falando isso para crente. Ou deveria ser para crente, né? Esse é o crente apóstata. Aquele que vai se desviar da fé. Porque pratica iniquidade. Iniquidade é anomia. Vive uma vida sem lei. Não segue os mandamentos de Deus. Vive conforme o seu próprio ventre. Um outro texto está aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, que diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Nós somos uma lâmpada? Teoricamente sim. Não colocamos ela no ponto qualquer da casa, mas no ponto mais alto para que todos vejam a luz. Não a nossa luz própria, mas a luz que nós adquirimos pela palavra de Deus, pela unção de Deus. Então, se nós somos trevas, que luz nós seremos? Nenhuma. Então percebe que aqui, se a gente for mal, se a gente for um homem iníquo, se a gente se apostatar da fé, o nosso corpo vai ser trevas, é como se a nossa estrela parasse de brilhar. E, consequentemente, o sol também diminui o seu brilho. Mas se for trevas, isso vai refletir no corpo de Cristo. Porque eu fazia parte do corpo de Cristo e me apostatei.
eu vou diminuir o brilho da igreja de Cristo. Aí essa terça parte do sol vai se escurecer. Entende como fica mais claro de entender os tempos, os sinais dessas trombetas? Agora, essas águas doces e amargas já estão disponíveis em nosso meio. Não pense que é só no tempo do fim que isso vai acontecer. As falsas doutrinas já estão aí. Os falsos ensinos já estão aí. Mas no final dos tempos vai estar mais acentuado. E haverá pessoas seguindo todo o vento de doutrina. Porque haverá mestre para tudo quanto é lado. Não são aqueles que Deus chamou como mestre. Ah, fulano de tal está ensinando, o outro está ensinando, o outro está ensinando. Tem uns 15, 30 ensinando. Só que cada um ensina uma coisa diferente do outro. Agora, qual que é o de Deus? Porque se fosse de Deus, você teria que estar ensinando a mesma coisa. Entende? Então, é preciso saber que tipo de água nós estamos bebendo. É preciso saber bem a doutrina da Escritura. Não aquela ensinada por homens em faculdade teológica. Porque os discípulos não tinham curso de teologia. Só quando o Espírito Santo foi soprado neles, é que eles tiveram entendimento e clareza das Escrituras. Isso está em Lucas capítulo 24, a partir do verso 44. A seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então não é curso de teologia que faz a gente um bom entendedor de Escritura. Se o Espírito Santo que habita em nós não revelar, nós não teremos o entendimento das Escrituras. Então é preciso peneirar tudo aquilo que a gente ouve, que a gente lê, não importa de onde venha. Nós temos que procurar água limpa. Nós temos que almejar essa água limpa. E na vida prática, como que é buscar água limpa? Se a gente beber água da superfície, ela está contaminada. Se nós bebermos água a 10 metros de profundidade, ela é um pouco mais limpa. Mas o homem pode ter contaminado esta água, porque está a 10 metros de profundidade. Contudo, se você quer água limpa, cave cada vez mais fundo na palavra. Busque o alimento sólido, limpo e cristalino das Escrituras, sem interferências de teólogos, sem interferências de rabinos, de pastores, de mestres, seja de onde for. Busque a verdade, busque o entendimento, como o ouro e como a prata. Leia Provérbios 2, que é um capítulo tremendo para aqueles que querem almejar e buscar a verdade e o entendimento de Deus. É preciso ter sinceridade de coração. É preciso não ter interesse próprio nenhum, nem de ser famoso e nem para ficar rico financeiramente. Mas se eu procuro a verdade simplesmente para que eu possa ensiná-la a outras pessoas, com certeza o Espírito do Eterno vai nos revelar. Mas se em nós houver qualquer interesse, que seja, por menor que seja, o alimento, a água já não vai ser tão pura assim. Porque nós vamos estar usando essa verdade em nosso próprio benefício. Então que isso fica claro a cada um de nós, que buscamos água limpa. E também a cada um de nós que se consideramos mestres e ensinamos. Porque se tivermos qualquer interesse, soberba, qualquer coisa que não seja única e exclusivamente anunciar
gratuitamente a verdade às pessoas, a verdade não estará em nós. Porque dai de graça o que de graça recebeste. Eu não posso cobrar nada para ensinar. Não posso vender livro para ensinar. Não posso vender DVD para ensinar. Não posso receber dinheiro do YouTube, de qualquer outra mídia, para divulgar meus estudos. Eu tenho que fazer isso gratuitamente, sem querer nada em troca. Deus procura homens sinceros. Deus procura homens que se santificam. Deus procura homens que levem aos quatro cantos a verdade gratuitamente. Então não vendemos a palavra de Deus, seja financeiramente, ou seja em troca de ter um nome honrado entre os homens. A glória está na palavra e não em nós. A beleza não está no nosso falar, no conhecimento que sai da nossa boca. A beleza está na essência da palavra de Deus que sai da nossa boca. Agindo assim, teremos água limpa, sempre à nossa disposição. Caso contrário, teremos águas amargas à nossa disposição. E mais cedo ou mais tarde, iremos morrer. Então, eu encerro aqui essa quarta trombeta e dizendo mais uma vez que o entendimento é espiritual. Os acontecimentos literais serão com base no entendimento espiritual e não o inverso. Literalizar todos os textos para depois espiritualizar. Fica totalmente confuso, fica totalmente sem nexo. Espero que os irmãos tenham apreciado mais esse estudo. Até a próxima. Shalom, shalom.